Bom dia, caiu a minha conexão, eu apertei aqui, não foi a internet não. Eu que apertei e saí do ar. Vamos lá. As perguntas de hoje giram em torno do casamento e da psicoterapia. Então vamos lá. Estou casada há 15 anos. Temos uma relação muito boa, mas não tem sexo. Eu sinto muita falta, mas meu parceiro trabalha demais. Não me sinto à vontade de continuar cobrando. O que fazer? Pergunta número 2. Moro junto há quase 20 anos, mas não casamos. Ouvi uma frase do Bert Hellinger que diz que quem não se casa está à espera de alguém melhor. Devo me separar? Pergunta número 3. Minha vida financeira não vai para frente. Mesmo eu tendo feito já umas 20 formações e algumas até internacionais. Eu escolho o melhor. Não poupo investimento para isso. Meu marido arca com o investir no melhor para mim, no melhor ensino para mim. Mesmo assim, não consigo gerar minha própria renda. Será que há bloqueios de ancestrais bem mais antigos? Onde eu possa... Oi, Silvana, querida. Bom dia, que bom que você entrou. Tá conseguindo mexer bem no Instagram, né? Há bloqueios de ancestrais bem mais antigos que eu possa estar identificada? Quarta pergunta. Posso tratar problemas físicos com a constelação familiar e a psicoterapia, com psicólogo ou com psicoterapeuta? Então, eu vou responder essas 4 perguntas. Se alguém quiser mandar alguma outra pergunta, é só colocar aqui para mim que eu vou respondendo. Gente, então vamos lá. Estou casada há 15 anos, temos uma relação muito boa, mas não tem sexo. Eu sinto muita falta, mas meu parceiro trabalha demais, não me sinto à vontade de continuar cobrando. O que fazer? Bom, primeiro ponto aí. O que confere, o que corta, o que faz a cisão da minha família de origem para o meu movimento de ir para a vida e constituir a minha própria família? É a descoberta da sexualidade. Então, quando eu estou lá na adolescência, quando eu começo a descobrir o prazer do meu corpo, na infância eu tenho a parte da exploração sensorial. Quando eu vou para a adolescência, eu já começo a descobrir o prazer do meu corpo. Eu estou indo para o meu eu adulto, eu tô caminhando para o meu crescimento, para o meu desenvolvimento maior. Então, eu tenho essa descoberta sexual, a descoberta sexual aí na adolescência. Então, o que eu quero? Eu quero ficar com alguém, a menina quer ficar com alguém, o menino quer ficar com alguém. Eles querem se afastar dos pais, eles têm vergonha dos pais. Eles querem ficar muito com os amigos e cada vez mais longe dos pais. É o movimento de ir para a vida. Esse empurrar para a vida, quem faz, né, tem o empurrar para a vida maior, no sentido mais amplo, que é o pai, que encaminha, que introjeta a lei. Mas esse empurrar para a vida do primitivo, do instinto, é a sexualidade que faz, é o sexo. É a minha descoberta sexual que vai trabalhar nesse corte, nesse cordão umbilical aí, realmente. Tem que cortar. Eu me mantenho vinculado à minha família de origem, eles estão em mim, eles estão dentro de mim. Mas eu sigo para a vida. Eu cresço, eu sou adulta. Eu vou pro mundo. E o casamento seria isso. Bom dia, Janaína, querida. O casamento é exatamente isso, né? Eu cortei com a minha família, cortei, né, como criança. É o corte da relação infantil pro início da vida adulta. E eu vou pra minha família, tá? Então, quando eu vou para minha família, o que fortalece a minha família? O que fortalece a relação? O que entra como um substrato na relação? É a vida sexual. Então, como eu tô casada e não tenho relação sexual, é complicado isso, tá? Veja que aqui a fala é: eu sinto falta de sexo, mas eu não tenho coragem de cobrar. Por quê? Porque ele tá cansado. Ele tá cansado e eu me sinto mal de cobrar. Mas há um sentimento de falta aí. Ela quer ter a vida sexual, por quê? Porque é natural que os casais façam amor. É o amor do adulto, né? A gente separa amor e sexo. Só que sexo é o amor do adulto. Ele é natural e ele empurra para a vida, ele fortalece, ele nutre, ele sustenta. O sexo mostra para os filhos que os pais são homens e mulheres. Não são só pais.
Então, ele tem uma importância fundamental. Então, o casal saudável, ele tem uma vida... Bom dia, Lauren, querida. Ele tem uma vida sexual ativa, equilibrada. A vida sexual faz parte do casal, tá? Então, aqui, né, o que fazer? Ela precisa refletir em relação a isso. O que está acontecendo aí? Que dinâmica eles estão vivendo? Qual é a dinâmica oculta? Porque que família que não tem sexo? Que não era para ter. Quando eu tô com a mamãe e com o papai. A criança, a mãe e o pai. Ali não tem vida sexual, tá? A criança, a relação que a criança estabelece com a mãe e com o pai é uma relação filial. O casal também não faz amor na frente dos filhos. Então, quando eu tô conectado numa relação onde é para ser uma relação de casal, mas não tem sexualidade, não tem sexo, tem alguma coisa ali a ser trabalhado. Ela se sente culpada, ela gosta dele, ela tem pelo relato dela, ela tem uma confiança, uma entrega, porém não tem relação sexual e ela sente vontade. Então, o que fazer? Eu indicaria que fosse trabalhar isso numa psicoterapia, olhar para essa questão, já que isso está te incomodando, a ponto de você mandar uma pergunta para que alguém fale sobre isso. Então, quando você traz a pergunta, quando você elabora isso como um conflito, já está no momento de trabalhar, porque isso já está em efervescência na tua alma. Minha dica é o que fazer. Eu não posso dizer para separar nem para ficar, porque você tem autonomia e é uma adulta e sabe o que é melhor para você. A minha dica é: procure uma psicoterapia, vá olhar essa informação. Se quer constelar, constela. A constelação é um mapa, só que mapa não é território. Então, o mapa nos mostra como eu faço para chegar num determinado lugar, mas não quer dizer que eu consiga chegar. Então, ele traz um monte de informação riquíssima. Pode ser que você olhe e acesse muita coisa importante e consiga fazer muitas mudanças significativas na tua postura, na tua relação. Porque isso não é só do teu companheiro, isso é teu também. Qual é a postura que você adota? Por que você atraiu esse parceiro? Qual que é a história que vem antes do casamento? Tá? Porque o casamento é o encontro de dois sistemas. Ela traz o dela, ele traz o dele. E a gente, de alguma maneira, reedita aquilo que aconteceu lá atrás, na nossa infância. E é no casamento que isso acontece. Essa reedição é no casamento. Então, eu trabalho com casal. E quando o casal chega, 99% dos conflitos estão relacionados ao início da vida ali, até 7, 8 anos. As crenças mais profundas, os comportamentos mais arraigados estão lá no início da infância, tá? Eu não vejo muita diferença aí. Quase sempre é nessa direção. Então, a dica é: vai para psicoterapia, procura uma terapia ou vai fazer constelação, mas se dedica a olhar para isso. Só te digo uma coisa: não começou no teu casamento, tá? O teu casamento traz à tona essa situação. Agora você vê essa imagem, mas isso é mais antigo, tá? Outra pergunta. Moro junto há quase 20 anos, mas não nos casamos. Ouvi uma frase do Bert Hellinger que diz que quem não se casa está à espera de alguém melhor. Devo me separar? Olha a pergunta, né? Devolvo para você essa pergunta aí. É a pergunta que a pessoa está se fazendo. Tem uma frase do Bert que fala isso sim, tá? Só que, o que eu vejo? Eu trabalho com constelação, sou psicóloga há quase 20 anos e considero, mesmo antes da constelação, o essencial, o mais importante é aquilo que o meu cliente traz no momento da sessão. Então, as teorias, as normas, as regras, eu coloco atrás, minha maleta de ferramentas, e primeiro entro em contato, me conecto com a pessoa que está na minha frente, que é o meu cliente, tá? Então, na história de um cliente, a gente tem uma informação. Na história de outro cliente, com um comportamento parecido, com um enredo parecido, a gente tem uma outra informação. Então, não tem forma. Eu não digo que isso é isso e aquilo é aquilo. Qual é o contexto aí de não se casar? Tá? Então, em algumas situações, esse não casar, não assumir essa relação no papel, pode tá clarificando realmente essa espera. Eu espero algo melhor, vou empurrando com a barriga, continuo com ela aqui, ou com ele aqui, e se não aparecer ninguém, eu já tô com ela, mas se aparecer, eu não tô agarrado, eu não tô amarrado, tá? Pode ser assim, mas eu posso estar casada no papel
com o mesmo movimento. Eu fico aqui enquanto der, e se surgir alguém melhor, eu parto. Então, depende das situações, tá? E depende também do outro lado. Não é que o outro não queira casar com você, você aceitou isso, né? Qual é o teu papel nisso? Por que você aceita? Bom, isso para mim é relevante. Então, outro ponto relevante no casal, eu preciso comunicar pro outro aquilo que é importante para mim. Então, às vezes, o cara ou a mulher, eles nem sabem que o casamento, que o ritual, que esse rito de passagem é importante para você. Ele não sabe, vocês não falaram sobre isso. Foram morar juntos, combinaram de morar juntos e fluiu. Ela tá falando aqui que ela falou que eles se dão bem, mas que para ela incomoda esse não casar. Ela queria ter casado. Então, primeiro ponto aí, conversou sobre isso? Se não conversou, conversa. Muitas das vezes os problemas que a gente tem na relação existem porque a gente não fala, não comunica para o outro claramente. Eu quero que o outro adivinhe. Bom dia, Karina, querida. Eu quero que o outro adivinhe o que eu quero. Então, para mim é importante me casar. Para o outro não é. E eu nunca falei isso para ele, mas eu alimento no meu coração que ele não quer se casar comigo. E aí eu leio uma frase do Bert Hellinger que diz que quem não se casa está à espera de alguém melhor. Pronto, fechou. Fechou o pacote da crença que eu já tinha. Ele não me ama, não quer se casar comigo, eu tô na relação errada, eu faço tudo errado. Então, dá um passinho para trás, respira e entra no papel de observador. Já comunicou isso pro parceiro? Já falou para ele que isso é relevante para você? Que para você é importante o ritual do casamento, o rito de passagem do casamento? Ah, mas eu já tô há 20 anos. E daí? Se não comentou há 20 anos, talvez seja agora o momento ideal de comentar que isso é relevante e importante para você. Fala para ele. A minha dica foge disso, devo me separar ou não devo, que isso é teu. Conversa com ele e fala, fulano, olha, a gente tá junto há 20 anos, eu amo você, acho que você me ama, a gente tem uma história legal, só que para mim ficou um buraco, porque eu sempre me imaginei noiva, casando, eu não te contei isso, mas agora isso começou a me incomodar, não tem nada a ver com você. Comunicação clara e não violenta. Eu tô falando no meu lugar. Isso começou a me incomodar. Isso pra mim é importante. Isso pra mim é relevante. Eu não tô culpando ele. Você não quis casar comigo. Até agora você não falou nada. Você não faz questão. Pra você tanto faz. Você nunca liga pra aquilo que é importante pra mim. Eu tô agredindo, eu tô atacando. Na outra fala, eu tô comunicando o que é importante pra mim. Então, pra mim é importante isso. Até agora eu segurei, eu não falei. Porque eu achei que eu fosse saber lidar melhor com o passar do tempo, ou que isso deixaria de ser tão importante para mim, ou eu fiquei achando que um dia você iria me pedir, mas como você não me pediu, e isso continua me incomodando, bom dia Paula, bom dia Ellen, querida, eu resolvi falar com você sobre isso. É importante para mim casar, seja no cartório, seja um ritual religioso, eu quero passar por esse rito de passagem, tô com tantos anos, tô há tantos anos com você e para mim é relevante. E veja o que o outro te diz, tá? Depois me conta, volta para me contar no direct como foi essa conversa. Bom dia, Daiane. Daphne, eu sempre confundo teu nome por conta do teu ID do Instagram. Pergunta para ele, conversa com ele, então vai conversar na primeira pessoa. Eu tenho essa necessidade. Para mim isso é importante, para mim isso é relevante. Para mim o ritual de passagem do casamento é importante mesmo estando com você há 20 anos. E veja o que ele vai te dizer, tá? Veja o que ele vai dizer, abre o coração, sente a informação, fala a verdade, é teu amigo, é teu parceiro, tá com você há 20 anos, vocês não estão com um problema de sexo, de não ter relação sexual, de briga, de conflito, vocês estão com um problema talvez de não se comunicar claramente. Talvez aqui o ajuste é falar claramente aquilo que é importante um para o outro. Talvez ele te diga também coisas que são relevantes para ele que até agora ele não falou. Então isso pode ser um passo para quê? Para mais um aprofundamento na relação, para mais um processo de intimidade do casal que vai além de ficar nu, de transar com o outro, de ficar pelado de roupa, né? Tirar a roupa, é ficar nu de alma para alma. Então comunica, conversa com ele, diz que o casamento é relevante para você. Que não tem nada a ver com ele, né? Que tem a ver contigo. Isso para você é algo valioso. Terceira pergunta. Minha vida financeira não vai para frente. Mesmo eu tendo feito já umas 20 formações.
20 formações e algumas até internacionais. Eu escolho o melhor, não poupo investimento para isso. Meu marido arca com o investir no melhor dos ensinos para mim. Mesmo assim, não consigo gerar minha própria renda. Será que há bloqueios de ancestrais bem mais antigos que eu possa estar identificada? Então, assim, ela mandou a pergunta, explicou um pouquinho da história dela ali. Eu resumo um pouquinho para não ficar muito grande. O que eu vejo aqui? Eu vejo a informação de que o parceiro entra como uma função de nutrição. Quem nutre é pai e mãe, né? Então, ele paga os melhores cursos, as melhores formações, e ela tá nesse perfil do perfeito, o melhor, eu vou pro melhor, eu vou fazer o melhor, porque a melhor formação, a melhor isso, a quantidade vai me trazer um resultado. Tem uma informação aí, né? Eu tô fazendo várias formações, inclusive formações internacionais são as melhores, mas eu não consigo gerar renda. Então, pela fala dela no direct, ela nos cursos que ela faz contato, faz networking, mas aquilo não avança. Ela faz amizades, mas a fala que ela diz é como se ela fosse uma adolescente rica. Eu posso viajar, eu posso fazer intercâmbio, ela tá muito nesse movimento. Então, ao mesmo tempo que ela pode, porque o marido pai banca, ela sente um sentimento de vazio, de, puxa, eu não consigo prosperar, eu não consigo gerar minha própria renda. A necessidade do adulto, né? Eu preciso ir para a vida, eu preciso ter os meus objetivos, os meus projetos. O que confere que eu estou alinhada no meu eu adulto? É a minha prosperidade material, é o meu fazer gerar renda. Quando eu consigo fazer gerar renda, eu estou alinhada com o meu eu adulto, ainda que tenha as variações, ainda que tenha problema, e vai ter, e tenham coisas para resolver na esfera material. Quando eu gero renda, eu tô muito mais alinhada do que eu já estive no passado em relação ao meu eu adulto, porque é o adulto que faz dinheiro, gente. Criança não faz dinheiro. Criança não precisa ganhar dinheiro. Essa responsabilidade do ganhar dinheiro é do pai e da mãe. Então, a pessoa que vem com dificuldade financeira, com escassez, com qualquer tipo de bloqueio, que... A minha mãe, gente... Bom dia, mãe. Qualquer dificuldade financeira que gere conflito, que gere transtorno, ela não está conseguindo gerar renda para ela, está mostrando pra gente o quê? Que ela está conectada lá na infância. Porque a criança não precisa fazer dinheiro, alguém faz por ela. A gente nutre, supre para os filhos. E aqui no discurso dela, o marido entra nesse papel de nutrição, tá? Ele banca os estudos tal como um pai banca. Aí a pessoa pode falar, mas Érica, ele tem uma condição financeira, ele não pode me ajudar? Como é que fica o equilíbrio de troca aí? Qual é o acordo? Então eu vi um filme nacional, que eu não me lembro o nome, no dia que eu estava assistindo esse filme, eu lembrei do equilíbrio do dar e do receber, comentei com o Marcelo no dia. Ela casou com um jogador de futebol e ela trabalhava numa empresa de comunicação, muito criativa e tal. Só que ela estava aborrecida lá na empresa e ele vivia oferecendo, falando para ela sair do trabalho, que não precisava, que eles tinham uma vida muito boa, que ele ganhava muito bem, que ela não precisava trabalhar. Só que ela não queria, ela queria manter a autonomia dela, de adulto, mas um dia ela se aborreceu lá na empresa, com os princípios deles e tal, e pediu as contas. E quando ela chegou em casa, ela propôs a ele que ela queria montar a própria empresa de comunicação, se ele poderia, ela montou o contrato e tudo. E se ele poderia financiar essa empresa, e que o compromisso era que em tantos anos ela ia devolver esse dinheiro para ele. E que se ela não devolvesse nesse prazo, a empresa, ele se tornaria o dono da empresa. Ela fez um contrato e entregou para ele. E aquilo ali para mim ficou muito claro, essa informação. Como que eu lido com esse equilíbrio quando eu venho de uma família muito pobre e caso com um parceiro que tem muito dinheiro? Né? Eu não vou... Como é que eu fico nisso? Como é que eu transito na lei do equilíbrio numa situação como essa? Esse exemplo do filme é uma situação. Ela se compromete como adulta com outro adulto. Ele não é pai dela, ele é parceiro. Ela precisa devolver esse dinheiro para ele. E ela firma esse compromisso quando ela faz um contrato. Quando ela decide, não, ele tem como fazer. Ela sai da arrogância, né? Ah, não vou pegar. Enfim, ela sai... não, eu preciso resolver isso. Como eu resolvo isso? Qual é a possibilidade? Aonde é a solução aqui? Ah, tá aqui. O que eu posso fazer para que essa solução não me emaranhe? Para que eu não entre num outro conflito maior? Bom, eu vou fazer um contrato, eu vou devolver isso para ele. Se eu não devolver, eu perco a empresa.
como se ela pegasse um empréstimo num banco. E aí ela olha para esse marido como homem, como marido, como parceiro e não como pai. Então aqui para mim vem 2 informações nessa pergunta da moça que fez 20 formações e formações internacionais. Primeiro, que o marido está no lugar de pai, tá? E segundo, a informação do perfeito, né? O perfeito não precisa mais estar aqui. Não tem mais aonde expandir, porque ele tá redondo, ele já fez tudo o que tinha que fazer, já pode voltar. Então, refletir acerca desse estado de perfeição, o melhor. O melhor é eu ser quem eu sou. Quem confere se eu sou uma boa profissional não é o status que eu carrego da instituição A, B ou C. É a minha capacidade de gerar valor emocional na vida do outro. É a gente que é terapeuta, eu falo muito para terapeuta, então é a nossa capacidade de fazer com que o outro se conecte com o que ele tem de melhor. E o que ele tem de melhor não está num rótulo, não está num título. Então, quando essa mulher se apropria do que ela tem de melhor, ela vai conseguir encontrar uma boa solução de aproveitar a vida que ela tem, sendo útil para outras pessoas, em equilíbrio com esse marido e colocando a serviço da vida o que ela tem de melhor, que não são os rótulos. Esses dias estava pensando sobre isso, sobre das pessoas comentarem, eu recebo isso no direct, tá? Fiz constelação com a consteladora, eles não falam o nome, mas eles falam para mim assim, com pessoas extremamente famosas no Brasil, na constelação, e isso e aquilo outro, e não tive resultado. Fui lá e constelei com uma pessoa que ninguém conhece, que acabou de se formar, as minhas alunas do estágio, tá? Eu vou começar a postar, eu vou postar essa semana um áudio de uma moça que veio para o estágio e fez a constelação com uma aluna do instituto, e o áudio dela é de chorar, lindo o feedback que elas me dão. Então, o que faz a gente um bom profissional é a ética, é o amor pelo que a gente faz, é realmente o desejo de servir a vida, é o quanto a gente se ama, o quanto a gente se respeita, o quanto a gente é grato a Deus, à vida, por ser quem a gente é, por ter o que a gente tem, por ter lido um livro, por ter internet, pela cama que a gente dorme. Tudo isso está impresso no meu trabalho. Não é o rótulo. Quem se conecta comigo não se conecta pelos meus títulos, meus rótulos, que eu quase nem falo sobre isso. Se conecta por quem eu sou. Então tem gente que me adora e tem gente que me odeia. E é pelo que eu sou, não é pelo meu título. E aí eu recebi um áudio, venho recebendo áudio, as pessoas entram em contato com o Instituto para fazer a constelação com as alunas. E os relatos são lindíssimos. A moça mandou um áudio que eu vou pedir o povo do marketing para preparar, bem bonitinho, para eu postar aqui, vou fazer um podcast da experiência maravilhosa que ela teve com uma pessoa que está acabando de se formar, que está no estágio, tá? Então não é o rótulo, exatamente essa questão aqui, não é o rótulo, é a entrega, é a profundidade, é dedicação, é amor e primordialmente é o amor a mim mesmo. Então o amor que eu tenho por mim, a força que eu tenho em mim, a gratidão que eu tenho a Deus por tudo que eu tenho, é o que me leva para o sucesso. É o que me faz ver possibilidade, é o que me faz ver solução, é o que me faz ser prosperidade, ser abundância, ser amor e ser compaixão. E aí não tem como o dinheiro não vir pra gente. O dinheiro serve à vida. O dinheiro é energia a serviço da vida, é energia boa, traz prosperidade. Quando eu ganho dinheiro, várias famílias são impactadas. Não é só eu. O meu sucesso não é meu. Então eu fui para São Paulo dar o curso e postei a foto lá do evento e falei como é que foi a minha experiência ali. E o que me veio na cabeça foi exatamente o seguinte: eu não estaria aqui hoje realizando um sonho se não tivesse um monte de gente nos bastidores trabalhando muito para aquilo ali acontecer. Então, no mínimo, tinham 10 famílias ali comigo. Eu falo com vocês, eu fico até arrepiada. Tinha no mínimo 10 famílias ali. E essas famílias estão conectadas às outras pessoas, a outras pessoas também. E outras pessoas dependem dessa nutrição. Então, o sucesso da gente nunca é só da gente. O sucesso da gente, ele é compartilhado. Eu não tenho como chegar em nenhum lugar. Ana querida, bem-vinda ao Brasil. Recebe o meu abraço, tá? Queria muito estar lá no aeroporto. Eu estava num dia, você chegou no outro.
Mas a gente, não vai faltar oportunidade. Aproveita São Paulo, aproveita a família e depois manda áudio. Então, gente, é isso, tá? Eu me elevo, eu cresço quando eu reconheço que eu sou pequena. Eu não sou Deus, mas eu posso ter Deus em ação dentro de mim. E essas pessoas, elas impulsionam, elas trabalham, né? A gente entra como representante de várias pessoas, então é um sucesso compartilhado. A quarta pergunta é: posso tratar problemas físicos com a constelação familiar e a psicoterapia? A constelação familiar, ela vai te dar uma noção, ela vai ampliar a tua percepção, ela vai te mostrar como um mapa o que esse problema físico traz por trás, tá? Então, o meu corpo seria a minha última instância. Então, eu tenho o meu espírito, eu tenho o emocional, eu tenho várias camadas energéticas funcionando, dinâmicas, e que elas funcionam em conjunto, tá? Bom dia, José querido, que bom que você está conseguindo entrar na live de manhã. Carla, bom dia. Karina, maravilhosa, iluminada, você também é. Vou trazer você pro time. Então, a constelação, ela consegue mostrar pra gente o que aquele sintoma por trás representa na minha família, no meu sistema. E às vezes esse sintoma, essa doença, esse problema físico representa até mesmo uma pessoa, tá? Uma emoção, uma situação, algo do meu livro da vida que foi rasgado, joguei fora, não existe. Eu vou esconder isso aqui porque isso aqui ainda dói muito. Então, ninguém faz isso por mal, tá? Porque é ruim. E aí a constelação, ela vai te ajudar, mas tem que ir no médico, tá? E a psicoterapia vai te ajudar também. A gente vê a doença como uma possibilidade de cura. Quando eu tô doente, quando o meu corpo adoece, quando ele manifesta algum desconforto, é a possibilidade que eu tenho de voltar para mim, olhar para mim. O que está acontecendo comigo? O que eu ainda não considerei? Mas tem que aliar o bom senso, tem que ir no médico. Eu fiz uma live com a doutora Carolina, que tá no IGTV, onde eu exploro um pouco mais sobre isso, com uma médica falando junto, né? Nada melhor do que alguém da área para falar sobre isso, e ela vem mês que vem de novo pra gente fazer nossa live, e a gente falou sobre isso, desse problema. Então, eu 40 anos vivi de uma determinada maneira, espiritualmente, energeticamente, emocionalmente. Isso deixou o quê? Uma marca na minha memória genética, no meu DNA, na minha musculatura, nos meus ossos. E aí agora, com 40, 42 anos, eu começo a ter alguns problemas, algumas dores, algumas coisas começam a surgir, tá? Mas eu sou uma pessoa, a doutora falou que eu sou cliente terapeutizada, então que é mais fácil. Só que não é mais fácil não. Mesmo eu tendo os meus processos de autoconhecimento, eu tenho esses impactos, porque tem uma construção aí. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou alinhar o autoconhecimento, eu vou alinhar o olhar para dentro, essa informação mais ampla, junto com a parte médica, tá? Então, sempre que tem algum problema físico, procura um médico. Constela, veja a influência daquilo para você, vai fazer terapia, vai fazer uma psicoterapia, entender a linguagem do sintoma é importante, mas vai no médico. A gente tem a medicina também a serviço da vida, tá? Ela não é ruim, ela não é nefasta de jeito nenhum. Quantas vezes aí, quantas pessoas e até mesmo a gente já passou por situações onde a medicina tradicional, convencional, salvou a nossa vida. Então a gente não exclui, a gente faz junto, né? É a equipe multidisciplinar. Então você que é terapeuta, teu cliente está com problema físico, trabalha essa informação com ele num nível energético, espiritual, emocional e encaminha para o médico. E sobre a outra pergunta da pessoa da vida financeira, das 20 informações, ela perguntou se tinha bloqueio de ancestrais bem mais antigos que ela não estava identificando. Então, assim, ela precisa constelar para ver, mas a questão está muito mais para o que está acontecendo agora do que a identificação com algum ancestral. Daí ela teria que constelar para saber. Mas eu vejo ali algo que ela pode já começar a trabalhar no aqui e agora dela. Ok, gente linda, gente querida do meu coração. Semana que vem, terça-feira, de novo a gente se encontra aqui, tá bom? Dúvida, pergunta, deixa eu ver que tem uma pergunta aqui, só um minutinho. Tenho a loja há 3 anos online e nessa pandemia passei muitos medos. Como ter mais segurança? Eli. Então, a Eli tá falando aqui, ó. Tenho a loja há 3 anos online e nessa pandemia passei muitos medos. Como ter mais segurança? Eli, vai ter medo.
o meu negócio é 100%, tem sido 100% online. Eu faço alguns atendimentos presenciais, mas os cursos e os atendimentos todos estão online. Eu só estou com um computador no momento. E o meu computador está dando problema. E a gente que é empresa pequena tem muito mais dificuldade de conseguir um financiamento pelo governo, enfim, por qualquer banco, do que alguma empresa que já é grande e robusta. Essa tem muito mais facilidade. Mesmo assim, está fluindo. Então, o empreendedor, ele navega, ele está no mar, tá? Então, o empreendedor, eu vou te falar assim, porque eu passo por isso. A gente não tem segurança. Quando a gente escolhe ser empreendedor, a gente abre mão da segurança. Então, eu decidi muito antes de ter essa minha empresa agora, que eu queria levar essa vida adiante, eu queria trilhar esse caminho. Não nasci para ser concursada, para ficar ali numa empresa trabalhando, com um monte de gente decidindo o que eu tenho que fazer. Eu nasci para fazer o meu próprio rumo e abrir espaço para que outras pessoas possam fazer os seus caminhos também. Então, eu escolhi viver na insegurança. Eu fiz um workshop sobre dinheiro onde a gente trabalhou exatamente isso. Essa insegurança é o que a gente sabe do empreendedor, mas isso não quer dizer que você não vai conseguir. Então, o que eu vou te dizer para fazer, a dica que eu vou te dar é o que eu faço comigo, reprogramação. Vai se reprogramar. Vai visualizar o teu negócio fluindo, o dinheiro que você quer ter na conta. Sai do pensamento que você quer ter dinheiro somente para pagar as contas, porque se eu tenho na minha cabeça que eu quero ter dinheiro somente para pagar as minhas contas, o que o universo entende? O que o meu cérebro, que é pré-programado, entende? Mais conta, mais conta, mais conta, menos dinheiro, escassez. Sai dessa informação. Eu quero fluir. Qual é o sentido da minha empresa? Igual eu falei para vocês aqui, atrás de mim tem 10, 15 famílias do meu negócio, da minha empresa hoje, e na sua. A tua empresa está a serviço de quem? Não importa o que você vende, é a serviço da vida. O cara que está limpando o chão está fazendo um trabalho maravilhoso para o planeta. Ele limpa, ele faz asepsia do nosso planeta. Tem função. Todas as funções são sagradas. Todos os trabalhos são sagrados. Primeira coisa, se reconecta com isso, com o sagrado do teu trabalho, com o sagrado que existe em você. E começa a pensar nisso, né? A pensar, que eu digo, não fica só no pensamento, a sentir, né? O quanto você oferece para o mundo, oferece para os teus clientes, oferece para os teus colaboradores, porque você tem. Então, a tua empresa é bênção na tua vida, é bênção na vida dos outros. O pensamento que eu alimento e a dica que eu dou é fortalecer isso. O que eu tenho de bom? Qual que é o propósito do meu trabalho? O quanto ele ajuda, o quanto ele é útil, o quanto ele serve, aonde eu quero chegar. E visualizar, sentir e fazer algo, tá? Eu visualizo, coloco luz, brilho naquela imagem. A imagem é viva, ela está acontecendo e eu sinto. Então, para eu aflorar o sentir, eu posso até trazer à minha memória lembranças de situações boas que me tragam alegria. A alegria eleva a nossa energia, eleva a nossa potência, eleva a nossa vibração. Então, eu estou trazendo força para aquela imagem e ação. Hoje é o dia da realização do meu sonho. É hoje que eu vou realizar. Hoje é o dia mais importante da minha vida. Não existe amanhã e não existe ontem. Então, o meu sonho de me tornar uma mega empresa, uma franquia, ou isso e aquilo outro, começa hoje. E aí você vai, só por hoje, fazendo o teu melhor. Entrega o teu melhor, que eu tenho certeza que não vai faltar para os seus, não vai faltar para a tua família, e você vai ser prosperidade, você vai ser abundância, você vai ser bênção na vida dos teus colaboradores e dos teus clientes também. A gente vai fazer uma live só falando sobre isso. Claudilene, a gente cai, tá caindo aqui também. Cai aí, cai aqui junto. Minhas queridas e abençoadas, obrigada e abençoados pela presença amorosa de vocês. Semana que vem a gente se encontra de novo. Um beijo, uma abençoada, próspera, abundante, amorosa e cheia de compaixão semana para vocês. Tchau, tchau.